Paz do Senhor, eu sou o evangelista Eliezer, da AD Cruzeiro. Em continuidade ao projeto de leitura da Bíblia em 60 dias, vamos ler no livro de 1 Crônicas, a partir do capítulo 26. Vamos à leitura de hoje? Capítulo 26. Quanto às divisões dos porteiros dos coraitas, foram Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf. E foram os filhos de Meselemias, Zacarias, o primogênito, Gediael, o segundo, Zebadias, o terceiro, Jatinael, o quarto, Elão, o quinto, Joanã, o sexto, Elioenai, o sétimo. E os filhos de Obed-edom foram Semaías, o primogênito, Jeozabade, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Isacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Também a seu filho Semaías nasceram filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram varões valentes. Os filhos de Semaía, Otine, e Rafael, e Obed, e Elzabade, com seus irmãos, homens valentes, e Eliú, e Semaquias. Todos esses foram dos filhos de Obed-edom. Eles e seus filhos e seus irmãos, homens valentes de força para o ministério, por todos 62. E os filhos e os irmãos de Meselemias, homens valentes, foram 18. E de Oza, dentre os filhos de Merari, foram seus filhos, Sinri, o chefe, ainda que não era o primogênito, contudo, seu pai o constituiu chefe. Ilquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, Zacarias, o quarto. Todos os filhos e irmãos de Oza foram 13. Destes se fizeram as turmas dos porteiros entre os chefes dos homens da guarda, igualmente com seus irmãos, para ministrarem na casa do Senhor. E lançaram sortes, assim os pequenos como os grandes, segundo as casas de seus pais, para cada porta. E caiu a sorte do oriente a Selemias, e lançou-se a sorte por seu filho Zacarias, conselheiro prudente, e saiu-lhe a sorte do norte. E a Obed-edom, a do sul, e a seus filhos, a casa das tesourarias, a Supim e a Oza, a do ocidente, com a porta Selaquete, junto ao caminho da subida, uma guarda defronte de outra guarda. Ao oriente estavam 6 levitas, ao norte 4 por dia, ao sul 4 por dia, porém as tesourarias de 2 em 2. Em Parba, ao ocidente, 4 junto ao caminho, 2 junto a Parba. Estas são as turmas dos porteiros, dentre os filhos dos coraitas e dentre os filhos de Merari. E quanto aos levitas, Aías tinha cargo dos tesoureiros da casa de Deus e dos tesouros das coisas sagradas. Quanto aos filhos de Ladã, Gersonita, foi chefe dos pais de Geeli. Dos filhos de Geeli, Zetã e Joel, seu irmão. Estes tinham cargo dos tesouros da casa do Senhor. Dos Anamitas,
dos Izaritas, dos Hebronitas, dos Ozielitas. Sebuel, filho de Gerso, o filho de Moisés, era maioral dos tesoureiros. E seu irmão foram da banda de Eliezer, Rebaías, seu filho, e Isaías, seu filho, e Jorão, seu filho, Ezica, seu filho, e Selomite, seu filho. Este Selomite e seus irmãos tinham cargo de todos os tesouros das coisas sagradas que o rei Davi e o chefe dos pais, capitães de milhares e de 70 e capitães do exército tinham consagrado. Dos despojos das guerras, as consagraram para repararem a casa do Senhor, como também tudo quanto tinha consagrado Samuel, o vidente, e a Saul, filho de Quis, e a Abner, filho de Ner, e Joabe, filho de Zeruia. Tudo quanto qualquer tinha consagrado estava debaixo da mão de Selomite e seus irmãos. Dos Izaritas, Kenanias e seus filhos foram postos sobre Israel para a obra de fora, por oficiais e por juízes. Dos Hebronitas foram Asabias e seus irmãos, homens valentes, 1.700 que tinham cargo dos ofícios em Israel, daquém do Jordão para o Oriente, em toda a obra do Senhor e para o serviço do rei. Dos Hebronitas era Zerias, o chefe dos Hebronitas, das suas gerações entre os pais, no ano 40 do reino de Davi. E buscaram e acharam entre eles varões valentes em Jazer de Gileade, e seus irmãos, homens valentes, 2.700, chefe dos pais. E o rei Davi os constituiu sobre os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo dos Manassitas, para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei. Capítulo 27. Estes são os filhos de Israel, segundo o seu número, e os chefes dos pais, e os capitães dos milhares e das centenas, como seus oficiais, que serviram ao rei em todos os negócios das turmas, entrando e saindo de mês em mês, em todos os meses do ano, cada turma de 24.000. Sobre a primeira turma do mês primeiro estava Jazobeão, filho de Jabidiel, e em sua turma havia 24.000. E era este dos filhos de Pérez, chefe de todos os capitães dos exércitos para o primeiro mês. E sobre a turma do segundo mês era Dodai, o Aiota, com a sua turma, cujo chefe era Micote. Também em sua turma havia 24.000. O terceiro capitão do exército do terceiro mês era Benaía, filho de Joiada, oficial mor e chefe. Também em sua turma havia 24.000. Era este Benaía, um varão entre os 30, e sobre os 30, e sobre a sua turma estava Amizabade, seu filho. Para o quarto mês, Azael, irmão de Joabe, e depois dele, Zebadias, seu filho. Também em sua turma havia 24.000. Para o quinto mês, o maioral Samute, o Israelita. Também em sua turma havia 24.000. O sexto,
Para o 6º mês, Ira, filho de Iques, o tecoaíta, também em sua turma havia 24.000. O 7º, para o 7º mês, eles, o pelonita, dos filhos de Efraim, também em sua turma havia 24.000. E o 8º, para o 8º mês, Sebecai, o Uzatita, dos Zeraitas, também em sua turma havia 24.000. O 9º, para o 9º mês, Abiezer, o Anatotita, dos Benjamitas, também em sua turma havia 24.000. O 10º, para o 10º mês, Maarai, o Netofatita, dos Zeraitas, também em sua turma havia 24.000. O 10º, para um 10º mês, Benaía, o Piratonita, dos filhos de Efraim, também em sua turma havia 24.000. O 10º, para o 10º mês, Eldai, o Netofatita de Otiniel, também em sua turma havia 24.000. Porém, sobre as tribos de Israel eram sobre os Rubenitas era o chefe Eliezer, filho de Zicre, sobre os Simeonitas, Cefatias, filho de Maaca, sobre os levitas, Asabias, filho de Quemuel, sobre os aronitas, Zadok, sobre Judá, Elu, dos irmãos de Davi, sobre Zacar, Onrim, filho de Micael, sobre Zebulão, Ismaías, filho de Obadias, sobre Naphtali, Jerimote, filho de Asriel, sobre os filhos de Efraim, Oséias, filho de Azazias, sobre a meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías, sobre a outra meia tribo de Manassés, em Gileade, Ido, filho de Zacarias, sobre Benjamim, Jaasiel, filho de Abner, sobre Dan, Azrael, filho de Jeroão. Estes eram os capitães das tribos de Israel. Não tomou, porém, Davi o número de 20 anos para baixo, porquanto o Senhor tinha dito que havia de multiplicar Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a numerá-los, porém não acabou, porquanto viera, por isso, grande ira sobre Israel, pelo que o número se não pôs na conta das crônicas do rei Davi. E sobre os tesouros do rei estava Asmavete, filho de Adiel, e sobre os tesouros da terra e da cidade e das aldeias e das torres, Jonatas, filho de Uzias. E sobre os que faziam a obra do campo, na lavoura da terra, Esri, filho de Quelube. E sobre as vinhas, Simei, o Ramatita. Porém, sobre o que das vides entrava nos tesouros do vinho, Zabide, o Sifimita. E sobre os olivais e figueiras bravas que havia nas campinas de Baal-Hanã, os Geberita. Porém, Joás sobre os tesouros do azeite. E sobre os gados que pasciam em Saron, Sitrai, o Saronita. Porém, sobre os gados dos vales, Safate, filho de Adlai. E sobre os camelos, Obil, o Ismaelita. E sobre as jumentas, Gedias, o Meronita. E sobre o gado miúdo,
Jaziz ou Agaratita. Todos estes eram maiorais da fazenda que tinha o rei Davi. Jonatas, tio de Davi, era do conselho, homem sábio e também escriba, e Jeiel, filho de Aquimone, estava com os filhos do rei. E Aitofel era do conselho do rei, e Uzai, o arquita, amigo do rei. E depois de Aitofel, Joiada, filho de Benaía, e Abiatar, porém Joabe era chefe do exército do rei. Capítulo 28. Então Davi convocou em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos e os capitães das turmas que serviam o rei, e os capitães dos milhares e os capitães das centenas e os maiorais de toda a fazenda e possessão do rei, e de seus filhos, como também os eunucos e varões, e todo varão valente. E pôs-se o rei Davi em pé, e disse: ouvi-me, irmãos meu e povo meu. Em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca do concerto do Senhor, e para escabelo dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito preparo para a edificar. Porém Deus me disse: não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. E o Senhor, Deus de Israel, escolheu-me de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai na casa de Judá. E entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele o meu filho Salomão, para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque o escolhi para filho, e eu lhe serei por pai, e estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje. Agora, pois, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor, vosso Deus, para que possuais esta boa terra e façais herdar a vossos filhos depois de vós para sempre. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra. E deu Davi a Salomão, seu filho, o risco do alpendre, com suas casárias e as suas tesourarias, e os seus cenáculos, e as suas recâmaras, de dentro como também da casa do propiciatório, e também o risco de tudo quanto tinha no seu ânimo, a saber, dos atos do Senhor, e de todas as câmeras em redor, para os tesouros da casa de Deus, e para os tesouros das coisas sagradas, e das turmas dos sacerdotes, e dos levitas,
e de toda a obra do ministério da casa do Senhor, e de todos os utensílios do ministério da casa do Senhor. O ouro deu, segundo o peso do ouro, para todos os utensílios de cada ministério, também a prata por peso, para todos os utensílios de prata, para todos os utensílios de cada espécie de serviço, e o peso para os castiçais de ouro, e as suas candeias de ouro, segundo o peso de cada castiçal, e as suas candeias também para os castiçais de prata, segundo o peso do castiçal, e as suas candeias segundo o uso de cada castiçal. Também deu ouro por peso para as mesas da proposição, para cada mesa, como também a prata para as mesas de prata, e o ouro para os garfos, e para as bacias, e para as escudelas, e para as taças de ouro, para cada taça seu peso, como também para as taças de prata, para cada taça seu peso. E para o altar de incenso, ouro purificado por seu peso, como também o ouro para modelo do carro, a saber, dos querubins, que haviam de estender as asas e cobrir a arca do concerto do Senhor. Tudo isso, disse Davi, por escrito, me dera a entender por mandado do Senhor, a saber, todas as obras deste risco. E disse Davi a Salomão, seu filho, esforça-te e tem bom ânimo, e faz a obra, não temas, nem te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. E eis que aí tens as turmas dos sacerdotes, dos levitas, para todo o ministério da casa de Deus. Estão também contigo, para toda a obra, voluntários, com sabedoria de toda espécie, para todo o ministério, como também todos os príncipes e todo o povo, para todos os teus mandatos. Capítulo 29. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e tenro, e esta obra é grande, porque não é palácio para homem, senão para o Senhor Deus. Eu, pois com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus o ouro para as obras de ouro, e a prata as de prata, e cobre para as de cobre, e ferro para as de ferro, e madeira para as de madeiras, e as pedras sardônicas, e as de engaste, e pedras de ornato, e a obra de embutido, e toda a sorte de pedras preciosas, e pedras de mármores em abundância, e ainda de minha própria vontade, para a casa do meu Deus, o ouro e prata particular que tenho demais, eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário, 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas, e ouro para os objetos de ouro, e prata para os de prata, e para toda obra de mãos artífices. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Então os chefes dos pais e os príncipes das tribos de Israel, e os capitães dos milhares e das centenas, e até os capitães da obra do rei,
voluntariamente contribuíram e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, e 10.000 dracmas, e 10.000 talentos de prata, e 18.000 talentos de cobre, e 100.000 talentos de ferro. E os que se acharam com pedras preciosas as deram para o tesouro da casa do Senhor, na mão de Jeiel, o gersonita. E o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria, pelo que Davi louvou o Senhor perante os olhos de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Tu és, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque tu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu exaltaste sobre todos como chefe, e riquezas e glórias vêm diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graça te damos e louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu e quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti, aleluia, aleluia, e da tua mão te damos, porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não há outra esperança. Senhor, Deus nosso, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. E bem sei eu, Deus meu, que tu prova os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, voluntariamente dei todas essas coisas, e agora vi com alegria que o teu povo que se acha aqui voluntariamente te deu. Senhor, Deus de nossos pais Abraão, Isaque e Israel, conserva isso para sempre no intento dos pensamentos do coração de teu povo, e encaminha o seu coração para ti. E a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, e para fazer tudo, e para edificar esse palácio que tenho preparado. Então disse Davi a toda a congregação: agora louvai ao Senhor, vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor, Deus de seus pais, e inclinaram-se e prostraram-se perante o Senhor e perante o rei. E ao outro dia sacrificaram ao Senhor sacrifícios e ofereceram holocausto ao Senhor, 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros, com as suas libações e sacrifício em abundância por todo Israel. E comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande gozo, e segunda vez fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e ungiram ao Senhor por guia e a Zadok por sacerdote. Assim Salomão se assentou no trono do Senhor, rei, em lugar de Davi, seu pai, e prosperou,
e todo Israel lhe deu ouvidos, e todos os príncipes e os grandes, e até todos os filhos do rei Davi se submeteram ao rei Salomão. E o Senhor magnificou a Salomão grandissimamente perante os olhos de todo Israel, e deu-lhe majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. Ora, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel, e foram os dias que reinou sobre Israel 40 anos, e em Hebrom reinou 7 anos, e em Jerusalém reinou 33, e morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória, e Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente, juntamente com todo o seu reino e o seu poder, e os tempos que passaram sobre ele, e sobre Israel, e sobre todos os reinos daquelas terras. Amém, queridos? Concluímos mais um trecho da leitura da Bíblia em 60 dias. Não esqueça de registrar a sua participação, clicando no link que deixamos aqui nos comentários e também na descrição do vídeo. Acompanhe as demais leituras para junto lermos a Bíblia em 60 dias. Fique com Deus e a paz do Senhor.